estou vendo. Ela está gravando. Já está Está gravando. gravando. Obrigado, Cláudio. Já está gravando agora. Então, já está funcionando, gente. Toshimi, Oi. o Zé Cláudio está aí para te ver, ele que precisa sair, ele quer mandar um abraço, né? Ele está... Tá. Ô, Toshimi, Oi. você tá Tudo bem? bom? Tudo Um bem. abração para você, foi um prazer vê-lo aqui. Espero que você eu volte também. aqui no nosso próximo encontro do fim do ano, os 40 anos de formatura. Tá, eu vou ver se dá para ir. Faça uma forcinha. Um grande abraço, viu? A Valéria manda um abraço para você. Ela abraço. guarda o leque que você deu para ela no nosso encontro, ela guarda até hoje. Tá. Um abração para você. Tá. Tchau. Abraço. Tá. Depois eu vou assistir a gravação. Tá, joia. Um abraço. Tchau. Tá, beleza. Tá bom fim de semana para você aí. Obrigado. Tudo de bom para você. Tchau. Maria Cláudia, podemos? Vamos iniciar. Então, pessoal, bom dia a todos. Para nós aqui, bom dia. Para o Toshimi, já boa noite, né, Toshimi? Agradeço. Aqui já é 9h da noite. A gente agradece muito a presença, assim, principalmente aqui, né, dos nossos convidados, né? Professora Regiane, o Toshimi e o Arthur. Também agradecemos a presença aí de todos os colegas que vieram, os calouros, né? Os professores que estão aqui da chamada. Então, muito obrigada a todos, né? A gente está iniciando aqui as nossas atividades de acolhimento dos calouros, né? Então, os calouros que estão aí, que não me conhecem ainda, eu sou a Maria Cláudia, coordenadora do curso, né, de Engenharia Civil. Então, a gente vai se encontrar pessoalmente na semana que vem. E aí, eu queria, a gente começar nessa conversa. Inicialmente, eu queria que a Regiane, né, o Arthur e o Toshimi se apresentassem. Eu acho que vai ficar mais interessante. Então, eu vou pedir primeiro para a Regiane se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira, trajetória. Obrigada, Maria Cláudia. Bom dia a todos e todas. Boa noite, Toshimi. Quero iniciar a cumprimentar a professora Maria Cláudia, o professor Paulo Sérgio, agradecer muito o convite, dizer que eu estou muito honrada de participar desse momento tão incrível, né? Eu que atualmente sou vice-reitora aqui da universidade, tenho muito orgulho disso, sou ex-aluna, poder conversar aqui com os nossos calouros da Engenharia Civil é muito bom. Quero cumprimentar meus colegas também, que eu vi que estão aí, o Edu Marques, o Léo Pedrotti, todos os calouros, enfim, a todos os convidados, né, falar que é muito bom realmente estar aqui. Bom, eu sou engenheira civil, me formei aqui na UFV, tenho 22 anos de formada, eu fiz vestibular, na época era vestibular, em 1995, né, os calouros aí não devem achar isso, né, bem distante, realmente só que o tempo passou muito rápido. Fui aluna de alguns aqui, do professor Paulo Sérgio, do professor Edu, e quero falar com vocês que a minha formação, né, eu devo muito, hoje onde eu estou, inclusive em um cargo administrativo, que eu tenho muita honra e me sinto privilegiada, mas é muito da minha formação. A formação na UFV é uma formação muito sólida, eu tive os melhores professores, não estou falando aqui porque tem alguns deles, né, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de fala, eu menciono isso, porque a minha formação foi muito sólida, com muito conhecimento, e isso me ajudou muito, né, dentro da universidade. Eu participei de diversas ações, diversos projetos. Eu tive uma bolsa com o Eduardo, depois o Eduardo não podia continuar me orientando, acho que ele foi, não sei se você foi terminar o doutorado, Edu, enfim. Aí depois eu tive mais duas bolsas. Depende da época. 97. Fui acabar o doutorado. Então foi isso. E aí eu fui orientada da professora Isabel e professor Roberto. Tive um projeto com o Délio, né, para o Paulo Sérgio, o Edu, conhecem, o Délio já aposentou. Então, me envolvi em muitas atividades e eu vejo que a Universidade Federal de Viçosa, ela tem essas opções, né, desde a época que eu estudei, que já tem um tempinho, ela sempre me proporcionou diversas oportunidades e eu aproveitei. Então, eu acho que é importante aqui, né, mencionar para os nossos calouros que aproveitem as oportunidades. A Universidade Federal de Viçosa é uma universidade
que preocupa muito com a formação, a gente preocupa muito com os nossos estudantes. Eu fiz mestrado e doutorado aqui, a minha área é geotecnia ambiental, e eu fiz engenharia civil, né? Eu até brinco que quem escolheu o meu curso foi minha irmã, que eu queria fazer uma das engenharias, porque eu sempre fui muito boa de matemática, de cálculo. Então, eu sabia que seria uma das engenharias. Mas, na época, né, a gente não tinha internet, não tinha muitas opções Eu sou do interior, né, eu nasci em Araguari, que é uma cidade perto de Uberlândia, Uberaba, enfim, tem até uma piada com ela, mas a gente deixa esse comentário... a gente deixa esse comentário para lá. Morei muito tempo em Patos de Minas, que é cidade do interior também, e a gente não tinha muita informação naquela época, né, de qual curso era melhor, enfim. E aí a minha irmã me ajudou a escolher o curso de engenharia civil, e foi uma belíssima escolha. Eu não me vejo, nunca me vi, né, depois que eu entrei no curso, em outra profissão. Um diferencial também que eu acho que foi na minha carreira, na minha graduação, e depois eu consolidei na minha carreira, que eu sempre tive muito contato com os professores, né? Eu buscava esse conhecimento, buscava oportunidades, buscava entender como que a universidade funcionava, e isso foi me abrindo portas. Então, a área de geotecnia é a área que eu sou, daqui a pouco eu vou poder falar mais um pouco sobre essa área, a geotecnia ambiental mais ainda, e eu devo tudo à Universidade Federal de Viçosa. Espero que, né, que todos os calouros se sintam acolhidos aqui. Já me coloco, né, desde agora do início dessa conversa, dessa roda de conversa, coloco a administração à disposição. Se precisar, tem meu e-mail, eu tenho rede social, vocês podem me buscar lá, e é muito bom. Tá? Então, eu acho que o resumo é isso. Muito obrigada, Regiane, uma honra aqui ter, né, você aqui com a gente, né, ex-aluna e vice-reitora aqui da nossa universidade. Arthur, eu queria ouvir um pouquinho sobre você também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre, né, o que você está fazendo agora, na graduação, na verdade, que você se apresentasse. Bom dia a todos. Ecoar os comentários da Regina, agradecer o convite. Uma coisa que eu tenho conversado com o Paulo Sérgio também é o sentimento de poder retribuir o que a UFV deu para a gente durante a nossa graduação e tempos depois. Então, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência com os novos membros dessa família aí. Então, meu nome é Arthur Lima, eu ingressei no curso em 2010, foi se eu não me engano, o último ano do vestibular, foi o primeiro ano de Enem, foi alguns sabem a confusão de vai ter Enem, não vai ter Enem, faz Enem, não faz Enem, mas no final deu tudo certo. Ingressei em 2010 e não ingressei na primeira chamada, ingressei na 10ª chamada. Naquela época as coisas eram diferentes. E eu sempre falo que isso nada significou. A entrada é uma cerca que você pula, e depois que você está aí dentro, a régua é igual. Todo mundo é igual, todo mundo passa pelas mesmas dificuldades, as mesmas felicidades. Então, tive esse privilégio de poder fazer parte e depois aproveitar a oportunidade que me foi dada. Então, eu ingressei em 2010 no curso. Os primeiros anos são difíceis. Eu lembro que, acho que no meu segundo ano, eu cheguei a considerar uma mudança de curso, porque são matérias genéricas. Se você não... Aquela ideia que você tem sobre o que o engenheiro civil faz fica um pouco, às vezes, perdida. Eu digo, na minha época ficava um pouco. Foi a impressão que eu tive. Eu sei que as coisas mudaram muito nesses 13 anos de lá para cá. Mas depois que eu comecei a adentrar nas matérias mais específicas, ter mais contato direto com os professores direto do curso e aplicar um pouco, chegar à parte mais aplicada do curso, foi quando realmente eu entendi que eu fiz a escolha certa. E tive a oportunidade de fazer um intercâmbio durante o programa do Ciência Sem Fronteiras, que
infelizmente não existe mais. Mas eu vou tocar no fato de que não deixe isso te descorajar de procurar oportunidades fora. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em 2012, uma das primeiras turmas do Ciência Sem Fronteira a participar do programa, com suas vantagens e desvantagens. As coisas ainda estavam sendo construídas e organizadas, então foi um pouco confuso, mas foi uma oportunidade ímpar na minha vida. Eu acho que realmente mudou minha perspectiva e foi o que me trouxe para a área acadêmica. Eu não tive muito contato com a área de pesquisa nos meus primeiros anos e tive a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa lá e foi o que me trouxe a me envolver na área de pesquisa acadêmica. Retornei para a UFV e me formei em janeiro de 2015. Consegui ainda me formar nos 5 anos planejados, apesar dos contratempos de fazer matérias fora do país. E em 2016 eu ingressei no programa de pós-graduação aqui na Universidade de Illinois. Fiz o meu mestrado em 2 anos e fui contratado como um engenheiro de pesquisa full-time. Então, eu estou aqui fazem 5 anos já nessa posição. E meu trabalho, em geral, envolve pesquisa sobre infraestrutura ferroviária. Eu fiz uma matéria de ferrovias enquanto eu estive em Viçosa, uma matéria de um crédito, eu lembro, que na época foi mais o crédito que eu precisava do que a área que eu realmente tinha um interesse grande. Mas quando eu tive a oportunidade de vir para cá fazer o mestrado, eu me envolvi com pesquisa nessa área e acabei me apaixonando pela multidisciplinaridade que essa área trabalha. Então, hoje eu trabalho num time de 6 pesquisadores aqui, gerenciando os projetos de pesquisa nessa área que o nosso grupo traz, tanto da área financiamentos de programas de governo federal, de empresas privadas e tudo mais. Então, acho que eu vou deixar a introdução nesse nível e eu sei que tem algumas perguntas e algumas questões mais, a gente entra em mais detalhes, mas a princípio esse sou eu e esse é um resumo da minha jornada até hoje. Muito obrigada, Arthur, também é um prazer ali, muito grande te receber aqui, né? E agora eu vou passar para o Toshimi. Toshimi, a gente gostaria também que você se apresentasse, né, falasse aí da sua graduação. Tá. Eu sou da 2ª turma da Engenharia Civil. Eu fiz vestibular e, felizmente, eu passei pela primeira vez e depois que me formei a universidade, eu fui para Belém e estava trabalhando na Albras, já ouvi falar, refinaria de alumínio, usando energia elétrica e bauxita, né? Aí faz a alumínio. Aí depois eu voltei para o Japão, eu trabalhei na construção de apartamentos. Agora estou trabalhando de conta própria, estou fazendo legalização dos imóveis, tá? É isso aí. Obrigado. Muito obrigada, Toshimi, é um grande prazer também te receber aqui, né, da 2ª turma. Arthur mais novo daqui, né, e a Regiane tá intermediária, né, muito feliz, assim, de ver as gerações, né, dos engenheiros aí civis e as diversas possibilidades, né, que a engenharia civil ela proporciona para todos, né. E então, continuando a nossa roda de conversa, pessoal, eu quero falar um pouquinho agora com a Regiane. Regiane, né? A gente viu, né, que a sua área de formação é geotecnia ambiental. E a gente queria entender, eu queria que você falasse um pouquinho mais para os calouros sobre o que faz, né, o engenheiro que trabalha com geotecnia ambiental. Tá ótimo, Maria Cláudia. Então, a área de geotecnia ambiental é uma área mais recente na engenharia civil.
Na década de 90, mais ou menos, aqui no Brasil começaram a ter mais pesquisas relacionadas à geotecnia ambiental, e é interessante que naquela época ainda existia o questionamento, né, se essa área era realmente dentro da geotecnia ou era uma área mais só da engenharia ambiental, e à medida que foram tendo pesquisas, tendo trabalhos, ficou muito definida a área de geotecnia ambiental, que obviamente é dentro da geotecnia. Dentro da geotecnia ambiental, a gente trabalha muito com transporte de contaminantes, com rejeitos de mineração, com reutilização ou reaproveitamento de resíduos, obras relacionadas a aterro sanitário, contaminação de solo relacionados a posto de gasolina, a cemitérios. Então, é uma área muito ampla, mas que envolve qualquer interferência relacionada à mudança, não só química, quanto física também do solo, né? Porque a contaminação, ela, obviamente, ela vai interferir ali na química do solo, a gente pode contaminar tanto o solo, quanto ter aquele fluxo do contaminante e contaminar águas subterrâneas, águas superficiais, ou também pode, dependendo do contaminante, dependendo do caso, pode interferir nas propriedades físicas também do solo. Então, é uma área super interessante para quem tiver, né, interesse ao longo do curso aqui de graduação, pode me procurar. Eu oriento também no programa de pós-graduação. Dentro da engenharia civil aqui da UFV, eu fui a primeira estudante que comecei a trabalhar com os professores nessa área, fiz mestrado e doutorado nessa área. A primeira dissertação e a primeira tese da UFV nessa área, assim, mais de geotecnia ambiental, foram, né, as minhas pesquisas, e tive referências muito fora daqui, como eu disse que que é uma área nova, né, eu comecei a trabalhar em pesquisa em 97, então já tem bastante tempo, e aí já tinha uma professora, que tem ainda, né, Maria Eugênia Boscov, ela da USP de São Paulo, o doutorado dela foi nessa área e eu apaixonei por essa área. E hoje é uma área, como eu disse, que já é mais difundida, no mundo é muito difundida, no Brasil a gente está avançando muito, a gente tem congresso específico, né, o REGEL é um congresso já de geotecnia ambiental, então é uma área que eu sou apaixonada, né, envolve muitas obras, mas as principais obras que eu vou falar aqui, né, para vocês calouros, são barragem de rejeito, aterro sanitário e contaminação de obras que envolvam algum contaminante, como, né, como eu disse, posto de gasolina, cemitério, lodo, né, estação de tratamento de água, aquele lodo que é formado também, aquilo é um resíduo, se não tiver um cuidado, ele pode contaminar o solo, e, no geral, são essas as características da área de geotecnia ambiental. Depois, no final, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso complementar. Obrigada. Muito obrigada, Regiane, muito esclarecedor, né, pessoal? E a gente vai vendo as diversas oportunidades aí e formas, né, que o engenheiro civil ele pode estar atuando depois. A gente vai conhecer algumas coisas hoje, né? Arthur, continuando nessa mesma linha, a gente também queria entender melhor, assim, como que é o seu trabalho? O que faz o engenheiro de pesquisa em transporte ferroviário, né? Eu queria que você explicasse para nós. Com certeza. Até porque como eu mencionei, quando eu me formei, eu tinha tinha pouco conhecimento sobre a área, acabei entendendo mais e conhecendo depois quando eu ingressei no meu mestrado. Mas o que eu faço no dia a dia? O que na verdade me fez realmente me apaixonar pela área de engenharia ferroviária? A multidisciplinaridade do que a gente trabalha. A gente tem, às vezes, um conceito de que o engenheiro civil trabalha com, a Regiane deu exemplo de que eu não conhecia particularmente dessa área, mas a gente tem aquele conceito do engenheiro civil como construir prédio e ponte, ou rodovia, basicamente. São as áreas que são as áreas mais abrangentes da engenharia civil, as que têm mais foco normalmente, mas a minha área de engenharia ferroviária, eu trabalho com a área de infraestrutura, então tudo que é componente de via numa ferrovia, quando vocês atravessam a rua para chegar no PVA ou chegar no RU e passam por cima dos trilhos,
a gente não costuma reparar muito, mas tudo que está entre o trilho e o solo praticamente em geral, o foco da minha área de pesquisa. Então, a gente trabalha com performance dos componentes de via, então do dormente, que é ou a madeira ou o concreto, os fixadores que seguram o trilho nesses dormentes, inspeção desses componentes, melhoria de performance desses componentes, e cada vez mais, acho que a minha área de pesquisa ela tem crescido para além dos componentes específicos. Então, uma coisa que isso deixa eu me envolver são com pessoas de várias áreas. Eu mexo muito com a área de instrumentação, então, coisas da parte de engenharia elétrica, que eu confesso que não era a minha matéria, os meus tópicos favoritos durante a graduação. São coisas que eu mexo no dia a dia, com sensores, como funcionam os sensores, como montar sensores para medir carga, medir deflexão, medir extensão, medir várias mudanças físicas dos componentes e utilizar isso para medir demanda e performance desses componentes. Então, uma coisa que eu gosto muito é o dinamismo do que eu tenho a oportunidade de fazer. É trabalho manual, trabalho de campo, visita de campo, trabalho intelectual de entender o problema, primeiramente entender o problema, determinar como que a gente mede a grandeza desse problema e como que a gente melhora ou faz mudanças no design, ou mudanças na maneira de utilizar esse componente para melhorar a performance. Então, esse dinamismo, essa variedade das áreas que eu tenho a oportunidade de me envolver é uma das coisas que realmente me motiva, me anima com a área da engenharia ferroviária. E, para deixar um pouco da ideia da indústria, tem-se o conceito de que transporte ferroviário às vezes é uma coisa do passado, ou antiga, que hoje em dia é transporte de passageiro, trem de alta velocidade, tudo mais, que o Japão sabe bem como isso funciona, apesar de não termos isso tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, a questão de passageiro, mas a questão de carga tem um valor grande para um país continental como o Brasil, e a gente tem vários novos investimentos, e é uma área que tem crescido muito no Brasil, com as renovações antecipadas de concessões de grandes malhas aí no Brasil, de novas ferrovias em construção, novas ferrovias em planejamento. Então, é uma área que tem crescido muito no Brasil. E eu sei que a Regiane falou de um congresso, então eu vou deixar uma deixa também. Nós temos o congresso, o maior congresso de engenharia de transportes da área de transporte de carga, vai ser organizado no Brasil, vai ser realizado no Rio de Janeiro em agosto agora, final de agosto. Está sendo sediado ou está sendo organizado pelo pessoal da MRS, que tem sede aí pertinho de Viçosa e Juiz de Fora, e pelo pessoal da Vale. Então, vai estar trazendo os experts do mundo todo para o Brasil para compartilhar experiências sobre o transporte de carga pesada no mundo. Então, mais uma vez, fico à disposição. Sei que temos outras perguntas, não vou me alongar, mas se alguém tiver alguma pergunta ou quiser saber mais em detalhes sobre a área, eu fico à disposição, tanto agora quanto se quiser fazer contato após a palestra, os que assistem online ou os que assistem a gravação depois. Peço que a professora Maria Cláudia ou o Paulo Sérgio pode compartilhar, eu fico à vontade de compartilhar meu contato e eu fico à disposição. Muito legal, Arthur. E é muito legal também a gente ver essa outra área, né? A parte ferroviária, né? Como você comentou, né? Muito legal esse seu trabalho e as perspectivas mesmo, né? Aí para todos os países, né, com relação à malha rodoviária. Toshimi,
Oi. Agora a gente queria entender um pouquinho melhor o que você faz. Você trabalha com avaliação imobiliária, e aí, atualmente, né? E a gente queria entender como que funciona esse tipo, né? O seu trabalho. É o seguinte, quando uma pessoa faz a casa, né, não dá para pede aí financiamento do banco. Aí banco vai hipotecar a casa e terreno, tá? Aí para hipotecar casa e terreno, tem que registrar casa e terreno para ser hipotecadas. Então, eu faço registro dos imóveis para ser hipotecados. Tá bom? Dá para entender? Ah, Deu tá. sim, então você faz uma análise desses imóveis, assim, Sim? né? Eu acho que sim, deu para entender sim. Ou seja, Ah, faz tá. uma análise dos imóveis que vão ser hipotecados aí para os bancos. Sim, isso mesmo. Não, perfeito. Também, gente, interessante, né? Porque a gente tem esse tipo, né, de análise que acaba estando vinculado também um pouco à construção civil, que é uma área que você já atuou também, né, Toshimi, anteriormente. É. Bom, eu estava trabalhando na construção, mas depois de aposentar, eu comecei a trabalhar nesta área. Não, muito bom, muito obrigada, Toshimi. Ah, Aí uma outra área, né, pessoal? Uma outra forma aí, né, de que a gente pode ver da atuação do engenheiro civil. Eu vou voltar a pergunta agora para a Rejane. Rejane, uma dúvida, né? O pessoal vai estar começando, está entrando no curso agora, e aí vão começar a ver várias coisas, né? Então, por exemplo, eu acho que o Arthur já comentou, né, que a gente acha mais a construção de prédios, pontes, rodovias. Então, tem algumas áreas que são mais comuns para nós dentro da engenharia civil. E você foi para a área de geotecnia ambiental. Como que você fez essa escolha? Você teve dúvidas assim? Como que foi esse processo de você identificar a área que você gostaria de trabalhar? Obrigada, Maria Cláudia. Eu tive muitas dúvidas, sim, né? Como eu falei, eu participei de 3 projetos, eu tive 3 anos e meio, na verdade, de bolsa de pesquisa, e o meu primeiro projeto de pesquisa foi com o professor Délio, que é aposentado da área de construção civil. Eu tinha essa visão, né? Eu entrei no curso achando que eu ia trabalhar com construção civil, eu procurei ele na época, ele tinha um projeto e me colocou. E era relacionado a tijolo de adobe, né? Aí a gente tinha a melhoria, né, do solo ali para construção civil, para construir tijolos, e a gente via resistência, toda a característica dos tijolos. E foi interessante, né, que eu entrei nessa pesquisa achando que eu ia ficar na construção civil, achando que eu ia me apaixonar, eu achava que eu ia seguir essa área, e eu me apaixonei por solo aí, porque eu nem tinha feito mecânica dos solos ainda. Então, eu já apaixonei pela caracterização do solo antes mesmo de cursar a disciplina, e por isso, inclusive, que eu troquei de pesquisa, né, fui para a área do Eduardo, da Isabel e do Roberto, para geotecnia, apaixonei, fiz mecânica dos solos, apaixonei mais ainda, o professor Paulo Sérgio foi meu professor, está aqui, né, é grande responsável, ele, Eduardo, pela minha escolha diária. E então, quando eu fiz a disciplina, eu já gostava, né, não entendia tão bem, porque eu ainda era muito nova, né, mas quando eu fiz a mecânica dos solos, eu apaixonei muito. E a parte ambiental, a professora Isabel estava começando também a pesquisar nessa área, me propôs, e eu gosto muito de química, né, eu sou uma engenheira civil que foge um pouquinho da curva, que em geral os engenheiros civis não gostam muito de, assim, não é que não gostam, às vezes não tem tanta facilidade. E eu gosto muito da química do solo. Então, quando eu comecei a trabalhar na primeira pesquisa com ela, eu já me identifiquei muito, entender como que é essa combinação, né, de solo com contaminante, remediação do solo, o que tem que fazer, o que interfere nas características do solo. E aí eu apaixonei, Maria Cláudia, pela área e continuo até hoje, né? Então, mas no início, o Arthur falou uma coisa muito importante aqui, eu vou, né, fazer as palavras dele. No início do curso é muito complicado a gente entender que a gente ama o curso, né? No primeiro ano eu também tive dúvidas, Arthur, quando você falou, eu não mencionei aqui, eu também tive dúvidas, será que engenharia civil é o curso que eu quero mesmo, né? Pensei até em fazer vestibular de novo, na época era vestibular.
Mas aí falei, não, um ano, minhas irmãs mais velhas estudaram na UFV também, falaram comigo, não, eu acho que você devia esperar pelo menos mais um ano. E ainda bem que eu tivesse essa orientação, porque no primeiro ano a gente tem muita disciplina né, mais da área básica, né, os cálculos, as físicas, e a gente muitas vezes nós nos questionamos, eu também me questionei, o Arthur falou a mesma coisa, se é o curso ideal. Então, fica aqui a dica para os calouros, acalme-se, o primeiro ano não é um ano que dá para você ter uma certeza absoluta, né, porque as disciplinas específicas é um pouco mais para frente, mas só de fazer essas disciplinas de introdução, né, à engenharia civil, isso dá para ter uma noção. E busquem informações, pessoal, com os professores, com a coordenadora de curso, professora Maria Cláudia, queridíssima, para tirar dúvidas, que é importante. Mas a geotecnia foi um processo, iniciou com a pesquisa na área de construção civil e foi continuando. É isso. Obrigada. Muito legal. Arthur, a gente queria saber um pouquinho mais, a curiosidade, né? Assim como tinha essa curiosidade da Regiane, né? Como que ela foi para a área, a gente queria saber como que você teve a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Você chegou a comentar um pouquinho, mas eu queria que você detalhasse mais. Você sempre quis morar fora? E como que foi, assim, esse processo? Com certeza. Então, eu, durante a graduação, até uma história engraçada, o Ciência Sem Fronteiras, como eu falei, eu fui bem no comecinho do Ciência Sem Fronteiras, então a história foi mais ou menos assim. Eu estava visitando meus pais moravam em Curitiba na época, e meu pai chegou do trabalho e virou para mim e falou assim, a famosa voz do Brasil, que todo mundo desliga o rádio. Ele estava voltando para casa ouvindo a voz do Brasil e ouviu sobre um tal de um programa que estava sendo lançado chamado Ciência Sem Fronteira. E aí ele chegou em casa e falou assim, comentou isso comigo, e aí fui eu procurar. E não tinha muita informação, tinha na página do gov.br uma informação e era bem no início ainda. E eu apliquei, meio que sem muita ideia do que era, como é que funcionava, porque eu não conhecia ninguém que tinha ido, não tinha muita informação. E acabei sendo selecionado e fui fazer um intercâmbio no Canadá. Eu morei lá um ano. E eu já tinha feito um intercâmbio no ensino médio, tive essa oportunidade. Eu sou suspeito e sou um grande apoiador de experiências internacionais, quaisquer que sejam. Eu acho que dá uma visão diferenciada para nós, tanto como pessoa, acho que aqui a gente está falando como estudante, como profissional, mas eu acho que como pessoa, ele te dá uma visão de o que é possível, assim, entender as outras culturas, entender o que é diferente, e o que é diferente não necessariamente é errado, é diferente. Mas também te dá a oportunidade de ver coisas feitas de uma maneira diferente e entender que a gente pode aplicar isso para a nossa vida. Isso vale para o lado bom, vale para o lado ruim também, tá, gente? Então, vamos olhar isso pelo lado positivo. Mas então, durante a minha graduação, essa primeira experiência internacional foi através de Ciência Sem Fronteira, que, como eu mencionei, infelizmente não existe mais, mas eu deixo aqui que não é a única oportunidade, existem inúmeras outras maneiras e outros convênios, outras oportunidades que proporcionam essa oportunidade para o estudante. Porque a Regiane, estando na administração, sabe bem disso, mas o professor Maria Cláudia e Paulo Sérgio conhecem outras oportunidades dentro da UFV e fora da UFV para estudantes em geral existem também, então não deixe isso te restringir. Então eu fui para o Canadá, morei um ano lá, fiz 2 semestres de matérias e um semestre de estágio dentro de um laboratório de pesquisa lá. E foi aí que me atinou a vontade, o gosto pela parte de pesquisa acadêmica. Então eu retornei para o Brasil, eu fiz pesquisa na área de pavimento de concreto no Canadá. Voltei para o Brasil, eu sempre tive gosto pela área de estruturas.
Então, eu fiz muitas matérias de estruturas, até depois de formado, eu auditei 3 das matérias de estruturas do curso aí, enquanto eu esperava, aplicava para o meu mestrado. E após formado, o programa de Ciência Fronteira já tinha acabado, então não tinha mais oportunidade para o mestrado através do programa. Mas eu decidi que eu gostaria de fazer uma pós-graduação fora do país. O meu irmão, na época, estava fazendo pós-graduação fora do país também. E então eu fui e comecei a aplicar. Então o processo de aplicar para um mestrado é um pouco diferente. São algumas provas, tanto de linguagem, de qualquer que fosse a língua, no caso era inglês, quanto provas de conhecimento acadêmico, provas basicamente de matemática, física, coisas básicas de matemática em geral. Parece muito a prova do ENAD, que eu tive que fazer também, a minha turma foi selecionada. E a partir disso você obtém cartas de recomendação, preenche todo o seu application e submete. Eu apliquei para 5 universidades, uma sendo a minha universidade que eu tinha estudado no Canadá, e 4 universidades, 3 outras universidades aqui nos Estados Unidos. Uma sendo onde eu estou hoje, a Universidade de Illinois, e 2 outras. E aí durante esse período entre um e outro, eu vim fazer uma visita. Então eu vim para cá visitar as universidades e o famoso dar cara a tapas. Eu acho que uma coisa que eu falo muito é que, por vezes, a dedicação e a disposição e a vontade de aprender valem mais do que experiência ou conhecimento técnico. Então, eu vim para cá, mandei e-mail para professor que via no site que fazia alguma coisa parecida que eu achava interessante, saí mandando igual o Rambo, manda e-mail para todo mundo, vê o que me responde e vamos lá. E tive a oportunidade de me reunir com alguns desses professores em algumas dessas instituições, falar um pouco sobre mim, entender um pouco sobre eles e fui aceito nesses programas e acabei escolhendo vir para cá por questões de tanto há 7 anos as palavras começam a fugir da cabeça. Pelo tópico de pesquisa, eu acho que misturava 2 áreas que eu gostava muito, que era a área de estruturas e a área de materiais. A gente mexe muito com a área de infraestrutura, cara, tá no meio dessas 2 disciplinas. E eu tive uma bolsa para trabalhar com pesquisa aqui enquanto eu fazia o meu mestrado. Então, eu tive isso pagou pelos meus estudos, eu tinha um salário que me bancava aqui, fiz meus 2 anos de mestrado e a partir desses 2 anos eu fui convidado pelo mesmo grupo de pesquisa que eu trabalhei como mestrando para trabalhar como engenheiro de pesquisa. Então, eu acabei não indo embora e só mudando de escritório e começando a lidar com mais projetos, mais áreas e ajudar no gerenciamento desses projetos. Mas, como eu falei, essa é uma rota. Acho que existem várias maneiras e várias rotas para quem tem essa vontade. E, como eu falei, eu encorajo vocês se vocês têm essa vontade ou se vocês acham que isso é uma coisa que vocês gostariam, para procurar saber mais informações. Mais uma vez, eu fico à disposição. Eu acho que é uma coisa que não é fácil de se entender qual que é o processo e às vezes é um pouco assustador em dar esse passo. Então, mas é possível e não é impossível, não é difícil. Se você tem a vontade, se você tem esse gosto por ter essa experiência internacional, vá atrás, se exponha e que as oportunidades estão lá.
Muito legal, Arthur. Muito bacana mesmo te escutar, né? E continuando as curiosidades, agora com o Toshimi. Toshimi, a Ô, gente Maria tem muita Cláudia, curiosidade. Ah, o Eduardo, Eduardo. Ok. Eduardo, pode ficar à vontade. Não, não, é rapidinho, só para reforçar o que o Arthur falou aí, assim, na nossa época lá do professor Paulo, da professora, não vou falar da professora Regina, foi o professor Paulo e o professor Eduardo só, não tinha muita possibilidade da gente fazer atividade no exterior, né? Hoje em dia, isso aumentou muito, mesmo na época da Maria Cláudia, eu acho que ainda não tinha. Hoje isso aumentou muito, a despeito de ter acabado esse programa de Ciências Sem Fronteiras, que no final até já tem um problema no curso de alimentar por causa dele, mas depois a gente pode comentar isso. Um bom problema, na verdade, na minha opinião. Hoje em dia, a gente ainda tem muitas possibilidades para estudantes fazer parte do seu curso de graduação ou atividade de graduação no exterior. E essa, eu concordo com o Arthur, é uma experiência que assim, abre muito a cabeça dos nossos estudantes, em especial aqueles de engenharia civil, porque pode ter contato com outras formas de lidar com a engenharia, outras formas de pesquisar, outras formas de trabalhar, outras formas de abordar problemas da engenharia. Então, assim, só para reforçar o que o Arthur falou, que eu acho que é importante, havendo possibilidade e havendo interesse de vocês, estudantes novos que estão entrando no curso, existe muita possibilidade, existe muita disponibilidade de recurso hoje, inclusive bolsas de instituições privadas, etc., que podem disponibilizar isso. Tá? Perfeito, Eduardo. Muito, muito bom e pertinente ali o seu reforço ali do que o Arthur falou. Muito bacana. E continuando, então, gente, as nossas curiosidades. Agora, Toshimi. A gente queria saber, né? Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum as obras em concreto, né? E aí no Japão, como é que é? Como que é o sistema construtivo, né? Quais são as formas mais comuns de obra? E a atuação do engenheiro civil aí é bem parecida ou tem alguma diferença assim marcada? Tá, tá. No Japão, a, mais comum, a matéria mais comum usados é madeira, tá? A gente mora na casa feita de madeira, tá? Mais ou menos 90% já é feito de madeira. Depois vem concreto armado, tem de ferro também, aço também, né? Só que o concreto armado e outros são para prédios bem altos, né? E falando sobre normas ou normas no Japão, tem várias normas e a gente tem que aprender. A gente tem esse aqui, a norma, tem que aprender para fazer o projeto de uma casa. Tem que aprender tudo isso para você sim, para você projetar ou tem que passar no exame, para você poder fazer projeto de uma casa ou prédios. E também, na parte de engenharia civil, tem 3 categorias. Tem gente que pode projetar só casa de madeira, e depois, esse é mais fácil, né? Depois tem que passar no exame para ser segunda categoria da engenharia civil, que ele pode projetar uma casa ou um prédio de mais ou menos 300 metros quadrados. Depois tem a categoria de primeira classe, primeira categoria, que ele pode projetar qualquer tipo de casas. E eu mesmo passei, eu fiz o exame, né? E eu tenho direito de fazer qualquer casa. Esse aqui é diploma que a gente pode fazer, eu posso fazer projeto de qualquer casa. Esse aqui é primeira categoria, tá? Engenheiro civil de primeira categoria
que pode fazer qualquer projeto de casas. Tá? Obrigado. Que legal, muito interessante. Paulo Sérgio. Tá, seu microfone está fechado. Não tá. É interessante, Toshimi, eu entendi tudo que está escrito aí, tá? Eu gostaria que você só reforçasse um pouco mais, porque achei curioso, né? É que lá no Japão, se você reforçasse isso, você me disse que qualquer curso, quando você forma, você tem que fazer uma prova pelo governo. Não basta Isso. ter o diploma da universidade. Então, achei interessante, você podia reforçar isso para a gente, né? Ah, tá. Olha, no Brasil, depois de formar medicina, ele já é médico, né? Advogado também, depois de formar universidade, já é advogado. É mesmo assim, nutricionista, veterinário. Depois de formar, já pode trabalhar. Só que aqui no Japão, depois de formar medicina, ou pode ser nutricionista, advogado, né? Ele tem que fazer exame formado, exame que como é que é? Exame feito através da entidade que toma conta. Aí ele tem que passar no exame para exercer a profissão, né? Para manter o nível, dos engenheiros, né? Engenheiros, pode ser médico. Então, não é qualquer um pode exercer sua profissão. Ele tem que, tem que passar no exame, tá bom? Eu queria ressaltar, Maria Cláudia, que mesmo formando no Brasil, né, formou aqui em Viçosa, foi para o Japão, fez a prova e passou como engenheiro primeira categoria, né? Então, Isso. é interessante, né? E isso quando o curso começou, né? Que com toda a dificuldade que a gente tem quando um curso começa. Estou time em segunda turma. Imagina hoje como é que está o nível do nosso curso, né? Já está bem mais, facilita bastante, né? Perfeito, Paulinho. Perfeito. Eduardo. Assim, também esqueci de falar um comentário que eu acho que é importante, assim, os nossos egressos, para nossa felicidade e alegria, têm tido muito espaço no mercado de trabalho brasileiro e até mesmo fora, tá? Tá aí o Arthur, tem o Toshimi, tem outros exemplos. A gente, nesse momento, nós estamos vivendo assim, um boom numa área específica da engenharia civil, que é a geotecnia, né? Especialmente aplicada à mineração, né? Que a mineração está demandando muito. A gente já estava aqui no meio da reunião, eu acabei de receber a demanda de 2 engenheiros, um engenheiro geotécnico júnior e um engenheiro geotécnico pleno, para trabalhar numa boa empresa de Belo Horizonte. E os salários são bons, viu? O cara falou aqui que o engenheiro júnior, o salário inicial é R$ 9.000, pô. E o engenheiro pleno é 12. Ou seja, o engenheiro pleno está ganhando quase mais que Paulinho já, e mais que Regiane, pô, tá certo? Então, o mercado de engenharia tem essas coisas no Brasil. Ele parece um eletrocardiograma, né? Mas, por exemplo, agora nós estamos num momento de pico com a geotecnia. Daqui a pouco vem a área de infraestrutura, que a gente está precisando de muito investimento em infraestrutura, porque nós estamos com estrada, ferrovia, tudo por construir ou por reformar, né? Então, as perspectivas de atuação no mercado de trabalho acho que são bastante boas. Ainda por um longo período. Eu prevejo, na mineração, pelo menos mais uns 10 ou 15 anos, porque só de barragem para descaracterizar e pilha de estéreo para construir, para poder manter as minas em operação, nós temos aí demanda para os próximos 15 anos fácil. Tá? Muito bacana, Eduardo. Muito, muito legal ali seu comentário. Desculpa, eu estou falando de geotecnia, mas envolve material de construção, envolve estrutura, porque uma mineração precisa de várias áreas, ferrovias, né? A Vale está ali, no congresso que o Arthur comentou e tal. Então, estou falando de geotecnia, mas tem possibilidade, inclusive, de engenharia sanitária, etc. Tá? Não, perfeito, Eduardo. Arthur? Não, só para reforçar, é interessante esse ponto que você levantou, Edu, porque quando eu estava entrando no curso, até um pouco antes de mim, a gente estava naquele boom de Copa do Mundo
Olimpíada, obra para todo lado, engenharia civil vai bombar. E em 2015, quando eu estava formando, já estava isso já não existia mais, já estava todo mundo tentando entender o que o engenheiro civil vai fazer. Então, apesar de, como o Eduardo falou, as coisas, pelo menos digamos assim, a demanda, ela varia muito, e eu acho que a parte da mídia sobre isso, tudo vai precisar de engenheiro, não precisa de engenheiro mais, às vezes cria um pouco até de ansiedade, o que eu vou fazer? Mas uma das vantagens e uma das razões também de eu ter escolhido a engenharia em particular, acho que engenharia civil também, mas engenharia em geral, é porque ela te dá um conhecimento e um entendimento amplo sobre várias disciplinas e te ensina a resolver problema. O engenheiro aprende a resolver problema, depende se é para construir um prédio, se é para construir uma barragem, se é para construir uma ferrovia, o que quer que seja. Então, acho que é o pensamento crítico e o pensamento analítico que a gente aprende durante o curso que é o que realmente vai ser o diferencial na sua vida profissional. Tem vários exemplos de pessoas que fazem engenharia e não atuam na engenharia, vão atuar na parte de administrativa. A Regiane é um exemplo, administração da universidade, mas trabalhar com consultoria de negócios. Temos vários exemplos financeiros, exatamente. Tenho grandes amigos que foram para essa área. Então, acho que é o pensamento crítico e o pensamento analítico que é realmente o diferencial do engenheiro. Então, não se deixem assustar ou desencorajar por essa flutuação de demanda ou de aparente demanda sobre o profissional de engenharia, porque o profissional de engenharia é diferenciado e eu acho que quem sai de Viçosa é especialmente diferenciado. Perfeito, Arthur, muito, muito bacana a sua colocação. E aí, pessoal, agora a gente vai para mais uma rodadinha de perguntas e curiosidades que a gente tem. Regiane, começando com você novamente. E com relação à carreira administrativa? Como que você percebeu que você gostava, né, além da geotecnia ambiental, dessa parte administrativa? Tá, ok. Até fazendo comentário na fala do Edu, se eu não gostasse tanto da parte administrativa e da parte de pesquisa, eu acho que eu ia ficar tentada, né, com esses salários aí que ele está falando. Mas que bom, fico muito feliz, né, que a gente está tendo essas oportunidades, né, Eduardo recebendo para divulgar para os estudantes, né, para os engenheiros e futuros engenheiros aqui. Então, Maria Cláudia, eu estava fazendo pós-doutorado, já sabia que eu queria entrar para a academia, né, para a universidade, e foi uma época, isso foi em 2006, 2006, uma época de poucos concursos na minha área, né, então apareceu o concurso na Federal do Mato Grosso, foi o único, na época que eu estava procurando que tinha, eu olhava no Brasil inteiro, independente de onde estivesse, eu ia tentar, porque estava tendo poucas oportunidades naquele momento, na área para ministrar disciplinas de mecânica de solos 1, mecânica de solos 2 e fundações, né? Então era um concurso bem para a área de geotecnia clássica. Aí eu prestei o concurso e passei. E fui para a Federal do Mato Grosso. Quando eu cheguei lá, conversando em reuniões, né, no primeiro mês já o coordenador do curso me chamou para conversar, falando que eles tinham reunido, né, os professores lá do departamento, a maioria eram já mais velhos, enfim, e eu muito jovem, né, eu passei em concurso muito cedo, pediram ele falou que eles já tinham conversado, ele queria que eu assumisse a coordenação, e dali 2 meses ele vencia o prazo dele. Aí eu levei um susto, né, imagina, você muito jovem, acabando de entrar numa universidade, e já, né, para pegar a coordenação, falei com ele que estava com receio, né, que tinha tantos professores que eu achava melhor esperar. Mas ele insistiu muito e falou que ia me ajudar, e eu acabei aceitando, porque realmente o pessoal reuniu e queria que eu realmente fosse, né, então foi, e eu me senti meio que na obrigação, eu falei assim, gente, eu estou chegando, todos eles querem que eu seja, eu não achei jeito de falar não, mas entrei com muito receio, e apaixonei já pela coordenação de curso. É um cargo extremamente complicado, né, Paulo Sérgio
tá aqui para confirmar, você agora, Ana Maria Cláudia, sendo coordenadora de curso, você foi lá em Rio Paranaíba também, e então, 3 meses depois que eu entrei na Federal do Mato Grosso, eu já fui coordenadora de curso lá. E foi um desafio muito bacana. E eu acho que a engenharia civil me ajuda muito nessa parte administrativa, porque o fato de eu ser engenheira, eu tenho uma necessidade muito grande de resolver o problema rápido, independente do problema, da natureza do problema, eu quero resolver. E na parte administrativa, para você ser um bom gestor, uma boa administradora, você não pode, né, tudo para ontem. E na coordenação lá era um curso mais antigo, o curso de lá é de 1968, que tinha diversos problemas, enfim, então eu mudei matriz, fiz diversas proposições, e o pessoal, graças a Deus, gostou, e eu apaixonei. E aí eu consegui redistribuição para Federal de Viçosa, né, aqui é a Universidade Federal de Viçosa, mas para o campus de Rio Paranaíba. E lá, eu comecei o curso lá, eu fui a primeira professora do curso, então eu tinha que ser a coordenadora de curso. Aí eu fui coordenadora de curso, já com um pouco menos de receio, porque eu tinha, né, já sido na Federal do Mato Grosso, já tinha gostado muito, e estava muito feliz porque estava na UFV, conheci um pouco mais, né, por ter estudado aqui, enfim. Fui coordenadora de curso também, amei. E aí depois fui chefe, me convidaram para concorrer para a chefia do instituto, tinha mais candidatos, eu nem sabia, mas como tinha uma turma que comentou, né, Instituto de Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas é como se fosse o Centro de Ciências Exatas aqui, mais ou menos similar. Aí candidatei também, venci, fui chefe do instituto, também adorei. Então, assim, eu fui tendo, né, fui degrau a degrau nos cargos administrativos, mas muito, Maria Cláudia, não pela vontade, eu nunca imaginei, né, falando Maria Cláudia, mas estou falando para todos, obviamente, nunca imaginei que eu fosse gostar tanto. Cada cargo foi um desafio diferente, né, tanto as coordenações quanto chefia do instituto, eu fui diretora de ensino lá no campus Rio Paranaíba também, depois concorri para diretora-geral, e eu fui subindo, assim, muito pelo feedback dos colegas, dos alunos, falando que eu tinha o perfil, né, então, e eu fui enxergando aquilo, e realmente eu tenho uma felicidade. Eu fico, às vezes, na reitoria até 10, 10h30, 11 horas da noite, no outro dia, 5 horas da manhã, eu estou saindo de casa. Meu marido até brinca, né, se quer que leve um colchão e deixa lá para eu dormir. Eu estou em casa agora, gente, que a internet estava meio oscilando, eu fiquei com receio de dar problema aqui, por isso que eu vim aqui rapidinho para a gente poder ter esse bate-papo sem problema de internet. Aí pergunta se eu não quero, se eu vou dormir lá. Mas brincadeiras à parte, eu gosto demais. Eu acho que eu estou evoluindo muito, né? O fato de eu ter começado como coordenadora foi espetacular, porque eu tive a base, né? E subindo degrau a degrau, né? Eu me considero nova ainda para ser vice-reitora, eu tenho muito orgulho disso. E não foi fácil, não. Foi degrau a degrau. Acho que é importante você passar por todos os cargos. Eu passei por todos os cargos eletivos do campus Rio Paranaíba, não teve nenhum, né, e foi tudo um subindo do outro, eu não pulei nenhum e depois voltei, né, foi tudo gradativo. E gosto demais, e acho que o fato de eu ser engenheira me ajuda muito, né, por incrível que pareça, eu acho que tem gente que nunca pensou nisso, a ser uma boa administradora, uma boa gestora, e amo o que eu faço, que eu acho que é o principal, né, falando aqui para os nossos, agora estudantes, né, nossos calouros, é muito importante que a gente se identifique aos poucos com aquilo que a gente está fazendo, porque mesmo muito cansada, né, e eu sei, vocês, meus colegas, com certeza passam por isso também, que a gente trabalha demais, mesmo cansada, a gente está feliz, né, a gente chega, abre um sorrisão, eu amo dar aula, viu, eu dou aula, ainda estou dando aula só na pós, mas quero voltar a dar aula na graduação, em breve, se Deus quiser, eu adoro dar aula, faço muita pesquisa também, participo de projetos de extensão, é muito bom, né? Mas a parte administrativa, toda vez que terminava um mandato, eu falava, não, agora eu vou descansar, vou dar minhas aulas só, fazer minha pesquisa, minha extensão. Aí apareceu outra oportunidade, o pessoal, não, vai, candidato, eu ficava meio, me candidatava e continuava. Então, acho que está na veia, né? Eu dei a sorte, eu tenho esse privilégio de ter conseguido identificar, né, esse amor à administração também dentro da universidade, e eu espero, né, estar evoluindo, espero evoluir muito mais ainda ao longo do tempo. É isso, obrigada. Muito legal, Rejane, muito bacana mesmo.
E a gente vê, né, pessoal, algumas coisas encontram a gente, né? É muito importante, né, todo mundo que está entrando, aí os calouros, né, que a gente fique sempre atento aí a isso, né? Algumas coisas vão encontrando a gente também. Arthur, eu queria saber um pouquinho mais com relação, por exemplo, à atuação do engenheiro civil aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Qual a sua experiência? Você acha que tem muita diferença? Você consegue destacar alguma coisa para nós? Então, acho que similar ao que o Toshimi falou sobre atuação no Japão, aqui você forma, você consegue atuar na área de engenharia, somente formado, mas você não consegue assinar projetos. Então, aqui, para você assinar os projetos, você precisa também ter uma qualificação que é feita através de duas provas. A primeira, que chama Fundamentals of Engineering, ou Fundamentos de Engenharia, é uma prova de conhecimentos gerais de engenharia, cobre todas as áreas, que normalmente é feita logo após a graduação. E quando você passa nessa prova, você vira um engenheiro em treinamento, Engineering in Training. E aí você precisa de 5 anos de experiência trabalhando sobre supervisão de uma pessoa que tem a certificação de engenheiro profissional, Professional Engineer. E após 5 anos, você pode fazer... Na verdade, você pode fazer a prova antes. Mas somente após 5 anos que você pode tirar a sua licença de engenheiro profissional fazendo uma prova específica. Aí essa prova para engenheiro profissional você faz escolhendo uma área de atuação. Então você escolhe área de estruturas, você escolhe área de transportes, você escolhe área de saneamento, geotecnia, depende da área que você quer atuar. E outra coisa que é interessante aqui, que essas provas são, essas certificações, elas são estaduais. Os Estados Unidos Estados Unidos, mas cada estado da federação aqui tem certa autonomia e independência. Então, cada estado cobre itens diferentes. No caso, um exemplo em geral é assim, o exame da Califórnia é o exame mais complexo que tem e é o que você consegue validar para qualquer outro estado, porque na Califórnia eles cobram muito a parte sísmica. É uma região ativa de terremotos e tudo mais, então tem outras demandas para você tirar a sua licença no estado da Califórnia. Então, na questão de atuar, ou necessidade para atuar, são essas duas. Na questão de a maneira como se atua na engenharia aqui, eu acho que não varia muito do que eu vejo de colegas no Brasil. Mais uma vez, eu estou na parte acadêmica, eu não estou na parte do setor privado, então eu falo isso pela experiência de conhecimento de pessoas e colegas que eu conheço na área privada, mas são similares os projetos aqui. Você vai para a área de... É gradual, você vai para a área de design, você trabalha revisando planta de ponte ou planta de edifício, vai galgando seus degraus. Então, aos poucos, você não vai entrar numa empresa de engenharia e vai começar a assinar projeto. Você vai entrar numa empresa de engenharia, você vai começar revisando a planta que o outro engenheiro fez, ou você vai trabalhar como engenheiro representante do cliente. Então, a empresa de engenharia fez o projeto, submeteu para o cliente, você vai ser a pessoa que vai pegar a planta e vai ver as armaduras, você vai recalcular, você vai refazer o trabalho que outra pessoa fez. Então, iniciando, você começa assim. Mas ao longo do tempo, essas responsabilidades vão maturando, e eu diria que muitas vezes você acaba galgando esses degraus e escolhendo caminhos.
Acho que as empresas aqui têm muita flexibilidade para você escolher se você quer ficar no caminho de projeto, se você quer pegar um caminho mais de gerenciamento de projeto, que aí é gerenciar os outros engenheiros fazendo o projeto mesmo, é gerenciamento mais financeiro, é mais planejamento. Então, acho que, em geral, a aplicação, a atuação do engenheiro é similar como ela é no Brasil. Mas eu diria que o engenheiro no Brasil é mais completo. O curso aqui, você acaba focando mais dentro do próprio curso. Então, se eu gosto da parte de estruturas, eu não vou fazer parte de hidráulica e coisa, eu vou fazer matérias de estruturas. Então, uma coisa que eu acho que, às vezes, eu olhava para trás e falava assim, por que a gente tem que fazer 5 anos? Eu não gostava de hidráulica, não era a minha área, mas a gente faz as matérias, a gente aprende. Mas hoje, realmente, olhando para trás, eu vejo que isso forma um engenheiro mais completo. A gente tem... Eu não tenho conhecimento de hidráulica, eu não consigo fazer um projeto hidráulico. Se eu sentar aqui agora, eu não vou fazer um projeto. Eu vou saber o que procurar, eu vou saber quem procurar, mas eu não sei fazer um projeto. Então, acho que o importante é a gente, da formação mais ampla, é você aprender é você saber conversar sobre o assunto e você saber procurar as informações. Então, acho que o engenheiro formado no Brasil tem essa abrangência, e eu acho que isso faz um diferencial. Hoje, no nosso grupo de pesquisa aqui, eu tenho 4 estudantes brasileiros. Então, a gente gosta do estudante brasileiro, da formação do brasileiro e da vontade de aprender que o brasileiro tem. Que eu acho que esse é um diferencial grande que a gente vê no profissional formado aí no Brasil. Perfeito, Arthur. Paulo Sérgio? O Arthur tocou num ponto importante, né? É que no nosso projeto aqui do curso, um item importante, uma habilidade importante é o aprender a aprender. Porque enquanto eles estão aqui em sala de aula, lá fora as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, o foco principal aqui é desenvolver a capacidade de aprender sozinho. Porque quando sair para o mercado, o Arthur mesmo disse, né? Fez a disciplina de um crédito, porque ele precisava de um crédito para formar, né? Mas isso também não deu ele toda a formação que ele precisava na área de ferrovia, mas ele teve base para chegar lá e aprender. Então, o importante é isso. Às vezes as perguntas, para que eu for fazer isso? Por enquanto você não sabe, mas lá na frente, com certeza você vai perceber que fez diferença. Porque isso te dá capacidade, te dá habilidade de aprender a aprender. Tá? Obrigado. Arthur? Não, Paulo Sérgio, acho que isso é muito real. Eu acho que eu vou voltar num ponto que a Regiane levantou, e que a professora Maria Cláudia também levantou aqui, que às vezes as oportunidades elas te encontram, mas elas só vão te encontrar se você se expor a diferentes desafios ou diferentes oportunidades. Às vezes não é uma coisa que você acha, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida, não acho que é isso. Às vezes não é aquela coisa que te brilha os olhos, mas por que não? Por que não ver como é que é? Porque acho que vocês vão ter a oportunidade de entender isso agora que vocês adentraram no curso, mas a gente não sabe o que é um curso de engenharia civil até você estar dentro. Você tem uma ideia, você conversa com pessoas te falam o que o engenheiro faz, mas depois que você está dentro, que você vê realmente, que você está do lado de dentro, que as informações e aquilo realmente começa a se materializar. E eu acho que isso vale também para atuação profissional. Você entender, você se expor a esses desafios. Primeiro você aprende, às vezes, que não é aquilo que você gosta. Você vai ter uma experiência e fala assim, cara, isso não é para mim. Eu aprendi, já coloquei isso para o lado e já sei que eu não preciso voltar. Mas muitas das vezes eu acho que o engenheiro é muito apaixonado pelo solucionar problemas. Então, quando você se envolve e se apresenta a esses desafios e começa a se envolver com isso, você começa a criar mais gosto e a se apaixonar pela disciplina e pelo curso. Como o Paulo Sérgio falou, eu fiz uma matéria de uma
de um crédito em ferrovia, nunca imaginei que fosse trabalhar com isso, e fui me apaixonar por ter me exposto a trabalhar com isso. Então, acho que um dos conselhos que eu deixo é se exponha, se encontre desafios e vá em frente, porque acho que dentro disso que você vai realmente aprender, entender o que faz você se motivar e o que não é para você. Perfeito, Arthur. É isso mesmo. Muito bacana. A gente teve um comentário bacana aqui também da família mineira, né? Depois todo mundo pode dar uma olhadinha. Muito legal. Toshimi, eu te quero fazer mais uma perguntinha para você. A gente queria saber um pouquinho sobre as tecnologias que você, né, que da engenharia aí no Japão, tem alguma coisa que você gostaria de destacar para a gente, por exemplo, de coisas diferentes, da parte de sismo também? Você consegue comentar com a gente alguma coisa nesse sentido? Tá. Olha, no Japão, as casas são feitas de assim, comprimento e largura, são feitas de múltiplo de 91 centímetros. Dá para entender? A gente... Sim, seriam os módulos de 91. Módulos, né? 91 centímetros. Então, materiais também feitos de múltiplos de 91 centímetros. Por quê? Para evitar a perda de materiais, tá? Então, por exemplo, um banheiro, né, tem 91 e 182 centímetros para ser banheiro. Então, o piso é feito de 33 centímetros de largura, né? Madeira de 33 centímetros. Então, ele coloca três madeiras para fechar o piso. Então, a perda de material é muito pouco, e também parede também. Tem painel de 91 por 181 centímetros para não ter muita perda, né? Fica mais econômico, tá? Esse é mais, sim, características principais das construções japonesas. Obrigado. Muito legal, né? Construção modular, muito legal mesmo. E aí, pessoal, para a gente poder finalizar agora, eu queria, né, então, que a Rejane, o Arthur e o Toshi, que eles fizessem para a gente, assim, uma pequena fala ali de um conselho, uma dica para os calouros, né? Se pudesse voltar, né, pensando lá atrás, que dica que eu daria para mim mesmo? Então, assim, então eu queria que vocês fizessem, Rejane, eu queria que você começasse para a gente. E depois também, se tiver alguma dúvida, pessoal, a gente está aberta aí para as perguntas. Rejane? Tá ok. Eu vou pegar o gancho no que foi muito falado pelo Arthur, e o professor Eduardo também comentou em relação ao intercâmbio. É muito importante. Eu fiquei... Opa, fui promovido, hein? Oi? Oi, Edu? Eu não entendi. Acho que ele falou questão de ser promovido, enfim. Mas a questão em relação ao intercâmbio, né, eu não sou nem tão jovem, nem, né, ainda tenho uma distância aí para aposentar. Na época que eu estudava, ainda a gente não tinha oportunidades também, assim, de intercâmbio, não. Depois que eu formei, passou uns 2, 3 anos, começou a ter muita oportunidade. E eu visualizo isso muito nos nossos ex-alunos, né, no egresso, que já sou professora tem tempo. Tem diversos ex-alunos que participaram do Ciências Sem Fronteiras, como foi bem falado, ou de outros intercâmbios. Então, é muito importante, gente, se vocês tiverem oportunidade. Aqui dentro da UFV, existe a Diretoria de Relações Internacionais. Eu vou colocar no chat aqui daqui a pouquinho o link. A gente sempre publica as oportunidades de editais, de intercâmbio, na Diretoria de Relações Internacionais, na página, no site da UFV, e a gente divulga muito também nas redes sociais. Então, quem não... o Eduardo
que caiu. Estava falando, Eduardo, estou falando dos intercâmbios, foi bom você ter reforçado a fala do Arthur, e é muito importante, são oportunidades bacanas. Então, a divulgação aqui dentro da UFV, né, reforçando aqui para os calouros, é via Diretoria de Relações Internacionais, vou colocar o link aqui daqui a pouco, via página da UFV e no Instagram. Quem não segue o Instagram ainda da UFV, nos sigam, né, é o UFVBR Oficial. Como hoje em dia, né, todos os jovens usam o Instagram, a gente usa muito o Instagram para divulgar, então fiquem atentos, né, atentos. Tem muitas oportunidades dentro da universidade e fora da universidade também, inclusive com empresas privadas, enfim, mas a gente aqui dentro fica muito atento, porque eu entendo e reforço aqui a fala dos colegas, como é importante, se tiver oportunidade, se tiver vontade, né, eu acho que, obviamente, tem que ter vontade, de ter essa experiência fora. Outra dica que eu deixo é, curso de engenharia civil, gente, não é um curso fácil. É um curso que tem disciplinas pesadas, né? Eu, como professora, falo que a gente tem que exigir, sim, muitas coisas de vocês, exatamente para vocês terem essa sensação que eu tenho, que foi falado aqui pelos colegas, né? E foi escrito aqui no chat pela família mineira, né? Essa formação abrangente que a gente permite que vocês tenham, eu tive, né, e os colegas aqui também já mencionaram, é muito importante para depois, qualquer área que você quiser seguir, você não vai ser especialista naquela área, mas você vai ter uma base muito boa para ter uma noção e poder se especializar, saber onde procurar, saber quem procurar, enfim, foi falado pelo Arthur. Então, é um curso puxado, sim, mas a gente tem esse objetivo, né? Não é simplesmente, o aluno, a obrigação dele é estudar muito. Não é simplesmente isso. Tem que estudar muito, sim, mas para que vocês tenham essa bagagem boa, né, de formação abrangente. Então, gerencie bem o tempo de vocês. Se vocês estiverem com dificuldades, a gente tem cursos, oficinas de gestão de tempo para ajudar vocês a organizarem, né, a agenda de vocês, quantas horas eu vou conseguir estudar por dia para cada disciplina. Tem que ter tempo para tudo, para descansar, né, para ir a atividades culturais. Aqui dentro da universidade a gente tem muita atividade cultural, então busquem esse equilíbrio, tá, entre o estudo e a saúde física e mental, por favor, é muito importante, né, buscar esse equilíbrio sempre. Se tiverem dificuldade, podem nos procurar, pode procurar, né, a Maria Cláudia como coordenadora, todos os professores aqui disponíveis, né, professor Paulo Sérgio, Eduardo, Pedrotti, podem me procurar, e se eu puder ajudar, eu fico muito feliz mesmo. Então, fica a dica, né, de se organizem para os estudos, é muito importante, sim, tirar notas boas, é a única coisa? Não. Participem de projetos também, dentro da universidade a gente tem as atléticas, tem a LUV, tem coral, tem muito grupo, gente, de muita coisa, então busquem o equilíbrio, né, entre as atividades do curso e a sua atividade, né, atividades pessoais, para que você tenha sucesso aqui. Desejo muito sucesso para todos vocês. Adorei esse bate-papo e podem contar comigo sempre. Obrigada. Muito obrigada, Rejane. Arthur? Bom, acho que eu vou começar de trás para frente, entrando um pouco na fala da Rejane. Acho que a primeira coisa que eu diria é para vocês aproveitarem, porque é bom e passa rápido. Então, aproveitem, estudem bastante, porque não é fácil, mas aproveitem bastante também. Acho que a parte da saúde mental está muito em foco hoje em dia, mas eu acho que conseguir balancear o desafio que é fazer um curso de engenharia civil aí com o dia a dia, com os seus, o que é que você tem de hobby ou amizades, formem ou cultivem amizades. Eu acho que é uma parte importante da vida em Viçosa. A maior parte dos estudantes acabam sendo transplantados, então estão longe de família. Então, acho que as suas amizades acabam virando a sua família mais próxima. Você vai viver com eles o dia todo dia. Então, cultive essas amizades, porque elas vão te acompanhar para o resto da sua vida pessoal e também profissional. Eu acho que uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, as amizades cultivadas são
se ajudam tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, de recomendação, de compartilhar vagas, de atuação e tudo mais. Então, acho que da parte pessoal e profissional, essa cultivação de amizade é muito importante. E eu acho que o termo que se usa no lado profissional é o tal do networking, né? Então, acho que isso vai te levar muito para frente na sua vida. Agora, outros pontos para deixar, outra coisa que já foi falado repetidamente aqui é ficar de olho em oportunidades e aproveitar as oportunidades que estão disponíveis. Seja no intercâmbio, seja se expondo e sendo curioso para os diferentes desafios, iniciação científica, empresa júnior, estágio, qualquer que seja. Converse com professores. Acho que os professores estão sempre procurando bons alunos e ajuda com projetos também. Se você tem interesse numa área, professor, eu gostei muito da matéria, estou gostando muito da matéria, tem alguma coisa que eu possa me envolver? Acho que ir atrás e mostrar ser curioso é uma parte importante de evoluir como engenheiro. Acho que engenheiro em geral. Como eu falei, mostrar disposição, acho que vontade de aprender, ter fome de aprender, eu acho que é o mais importante. Então, se você se dispor a um desses desafios, eu acho que realmente tente. Vou me envolver na empresa júnior, vamos 100%. Então, vou me envolver, vou ajudar e realmente dar uma chance para essas oportunidades e ver aonde elas te levam. Um último ponto que eu acho que eu queria levantar que toca um pouco na minha experiência pessoal e minha jornada é que a gente nunca sabe o que essas experiências vão trazer. Eu me envolvi com uma coisa aqui, com uma coisa ali, e o caminho vai naturalmente se traçando, você vai navegando e eu gostei disso, vou continuar e assim vai. Não tem muito pouca gente que entra no curso sabendo exatamente o que quer fazer. Acho que isso é raro, se não inexistente. E eu diria que muitos dos que entram achando que sabem o que vão fazer acabam não fazendo aquilo que acham que vão fazer. Então, dê oportunidade para a vida te guiar um pouco e te levar para esses diferentes caminhos que vão te fazer um profissional, um engenheiro de sucesso. Eu acho que é uma pessoa de sucesso. Eu acho que hoje em dia o profissional e o pessoal tem que estar muito, muito conectado um ao outro. Então, acho que é isso. Eu tenho inveja de vocês, porque eu queria poder estar começando o curso de novo e poder estar sendo calouro. É uma vida que é muito bom, é uma experiência que eu carrego para a vida e sinto saudades. Então, aproveitem o espaço que vocês têm disponível para vocês dentro do curso, dentro de Viçosa. Vivam tudo, vivam isso ao extremo. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e deixo mais uma vez o meu contato e minha disponibilidade para, se quiserem fazer um contato, entender um pouco melhor, eu fico à disposição. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Arthur. E agora, Toshimi. Olha, o que eu queria falar, a Rejane e o Arthur falou tudo, tá? Porque no primeiro ano vai aprender matérias básicas, né? Como cálculo e física, são muito importantes, porque tem que saber, por exemplo, derivada, integral, para você resolver problema de resistências materiais, concreto armado, mecânica do solo, né? São muito importantes, e só que você tem que saber aplicar os conhecimentos na área prática, né? Sabendo só derivados e integral não adianta, tá? Você tem que saber
como aplicar o conhecimento na área prática. E também o que eu acho mais importante também, o Arthur disse, né? Amizade. Fazer amizade e fazer bastante amigos, porque o resto da vida você vai ter amigo da faculdade. Por exemplo, Paulinho foi meu amigo e até hoje conversando e já dá para saber o que ele pensa, né? É muito bonzinho e outros amigos também. Só assim ter contato já sabe, já dá para como é que é? Dá para você preencher a vida de vocês, tá? É muito importante fazer amizade para você ter amigo de resto da vida, tá? E muito obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigada, Toshimi. Paulo Sérgio? Eu queria agradecer a Rejane, ao Arthur, o Toshimi, né? Toshimi está na hora de dormir, né, Toshimi? Né? 10h30 da noite. O Arthur está começando para trabalhar agora, cedinho, né? Mas eu achei muito importante o que o Toshimi falou, e um exemplo disso, você vê que aqui está... Se eu esquecer alguém, gente, me desculpa, porque eu não consigo ler na tela do computador direito, mas aqui nós temos o Sérgio Bonfim, que é da minha turma, o Luizinho, que colocou aí da minha turma, a Maria do Carmo está aí, a Helenice esteve aí, o Zé Cláudio esteve aí. Essa amizade que a gente constrói aqui, ela é muito importante. E o campus, ele foi construído para isso. Quer dizer, você almoça, né? Você tem um gramado, tem uma escada, tem um cantinho que você conversa, distrai. Todo mundo falou isso dá muito importante, mas a organização para estudar, ela é mais importante. Às vezes eu vejo pessoas que estudam e não têm um bom desempenho porque não sabem fazer. Então, buscar ajuda, orientação nesse sentido. Ontem foi falado também que não adianta ter a pressa, né? Cada um tem o seu ritmo e vocês terão seus 17, 18 anos uma vez só na vida. Então, tem que aproveitar isso também. Então, se organizem para isso, né? Quer dizer, quando nós, lá atrás, né, construímos um curso com 5 anos, não quer dizer que todo mundo tem que fazer com 5. Né? Outros fazem com 4,5. Depois diz, se eu pudesse, igual o Arthur disse, se eu pudesse eu voltava. Tá, mas quando ele estava aqui, estava doidinho para ir embora. Né? Então, não se arrepende disso. Perfeito, mas a gente então tem que tentar organizar, porque às vezes quer fazer de tudo, e às vezes, em vez de gastar 5, gasta 7, 8, porque me embolei. Então, não, vou formar com 6, vou me organizar para isso, que eu quero fazer atividade esportiva, a universidade permite muito disso, eu tenho um dom artístico, quero participar de coisas artísticas, a universidade tem muita coisa. Então, aproveite as primeiras semanas, com a Maria Cláudia lá, vai estar em CIV100, o Eduardo vai estar com vocês também numa disciplina, né? Ele está aí também. Ele vai estar numa disciplina junto com vocês. Eu vou estar lá com o Eduardo. E eu queria ressaltar que o Arthur, né? Ele vai ser o nosso parceiro nessa disciplina. Porque agora essa turma vai fazer um projeto de extensão, né, Arthur? Você pode já saber disso, né? Que você vai estar ali. E os alunos com certeza entrarão em contato com você. Porque nós faremos um projeto de extensão, que agora é obrigatório por lei, todos os cursos, a Rejane está aí, que não vai deixar me mentir, né, porque está na administração, né, Rejane? Não é opção nossa, é obrigação. Então, nós temos que fazer com que isso se torne o mais agradável possível. Então, o Eduardo vai executar junto comigo um projeto exatamente em cima de ferrovias, né? E ontem eu tive mais apoio, eu estou buscando recurso, estamos conseguindo recurso fora da universidade para isso aí, e vamos desenvolver isso aí. E como eu não sou da área, e do Eduardo também não, então nós vamos precisar muito do apoio do Arthur, até no sentido de, com a experiência toda que ele tem lá nessa área, né, nós vamos tentar fazer o nosso melhor aqui. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigada, Paulinho. Então, agradeço novamente, né, Rejane, Arthur e Toshimi, muito obrigada, né, pelo esforço de vocês, pela disponibilidade, foi muito rico. Alunos, né, calouros, né, tomem todas essas dicas, reassistam depois para vocês perceberem a riqueza que foi, né, toda essa discussão que a gente teve aqui, né, todas as falas aí dos nossos convidados.
Desejo, gente, um bom dia para todos. Boa noite, né, Toshimi? E até uma próxima, né? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Abraço, gente. Obrigada. Tchau, Toshimi. Abraço, até mais. Bom dia a todos aí. Bom conhecer vocês. Bom dia. Paulinho, boa noite para você, tá? Boa noite para você. Para mim é dia. Comecei o serviço agora. Ô, Sérgio, tudo bom? O Sérgio aí. Sérgio saiu, Serginho? tá? Sérgio Bonfim, é outro Sérgio, não é o Goulart, não, mas também foi nossa turma também. Ele esteve aí. Tá. Tá ok. Tá ok, Toshimi? Obrigadão. Tô tentando parar a gravação aqui, tá difícil, mas vou parar, tá? Depois eu mando o link para você da gravação. Tá ok. Abração. Tá. Tchau. Bom fim de semana para você, tá? Você também. Falou.